Axé para todos e para todas. Estamos aqui hoje num dia especial falando com a professora doutora Rosane Borges, que é também jornalista e dá aula em universidades. A professora Rosane Borges está numa área de interseção entre comunicação e educação, que nos dá aí um ganho muito grande da sua experiência para falarmos sobre educomunicação e ações afirmativas. Vamos falar então com a professora Rosane Borges. Estamos aqui com o Portal Afro, que é um prazer, né, estar conversando com o portal. E realmente a comunicação e a educação são duas áreas que oferecem hoje possibilidades para a gente construir novas realidades. E quando a gente fala do racismo, das ações afirmativas, do combate à discriminação, é fundamental que a gente tenha as mídias como um recurso importante no auxílio da construção de novos referenciais sobre a população negra. Bom, nós sabemos que realmente a invisibilidade do negro na mídia nos dá uma dificuldade muito grande para revertermos esse processo do estereótipo. Então, o que a senhora tem acompanhado nesse processo todo aí de comunicação, nessa nova construção? São muitas iniciativas, né? O próprio Portal Afro, a gente pode dizer que é uma delas. Temos iniciativas no campo das mulheres negras, vídeos, oficinas. Está sendo feita, vem sendo realizado um conjunto de ações, embora não sejam nomeadas de educomunicativas, mas nessa chave. Porque o que é educação? É educar para os meios. Então a gente tem um conjunto de ações, tanto de grupos organizados, de grupos do movimento negro, quanto da academia, para pensar essa leitura social das mídias a partir da questão racial. Então a gente vem tendo conquistas que são lentas, que parecem ser poucas, mas que são conquistas muito importantes. Presença de mulheres negras na televisão, de apresentadoras, a Moça do Tempo, como a Maria Júlia. Então a gente tem algumas conquistas que parecem que são realmente ainda poucas, considerando a nossa população brasileira, mas elas são conquistas fruto dessas ações no campo da comunicação e no campo das mídias, como nexo importante para o enfrentamento do racismo brasileiro. Bom, esse conceito de educomunicação pode nos dizer um pouco como surgiu e como que as ações afirmativas começaram a contribuir para isto? A educomunicação ela é um campo que vem pelo menos desde a década de 80 sendo semeada a partir do seguinte critério, do seguinte pressuposto, é que as mídias, primeiro, elas têm um papel educativo, né? Elas educam, elas orientam. O que é educar? Educar é orientar para o mundo. Então, a centralidade que as mídias têm hoje nas sociedades fazem com que esse papel educativo delas seja também preponderante. Então, a educomunicação surge num diálogo com os espaços formativos, com a escola formal e não formal, né? E também pensando a própria dinâmica dos meios de comunicação. Ou seja, a educomunicação ela não é apenas uma junção de dois termos, educação e comunicação, mas é um novo campo, um novo elemento que pensa as práticas educativas tomando como centrais os meios de comunicação. Então, a educomunicação seria, para a gente resumir isso, um campo disciplinar, um campo do saber que se desenvolve em práticas, que pensa a educação tomando as mídias, a comunicação, e a comunicação aí no seu sentido abrangente, não só no seu sentido técnico, como a sua, digamos, matéria-prima, né? Como aquilo, o elemento que dá liga, que dá dinâmica para esse campo. Bom, então quando a gente fala do projeto Portal Afro Web TV, onde nós estamos levando a possibilidade de jovens construir seu próprio histórico, a própria comunidade, não, jovens de todas as idades, né? Mas em regiões periféricas da cidade, também central.
Então, nós estamos nesse processo de educomunicação? Com certeza, um processo autêntico de educomunicação, porque o projeto Portal Afro, ele se ordena com duas perspectivas importantes para a gente chamar o que é educomunicação. Primeiro, é uma proposta de formação realmente para as mídias, né? Forma, orienta e educa. Toma os jovens como protagonistas nesse processo. Isso é fundamental que a gente diga. Os jovens eles têm um papel muito importante hoje nos jogos das mediações técnicas, das mediações que a gente chama mediatizadas. E, em terceiro lugar, ao tomar os jovens como protagonistas e formar para o mundo, constrói referenciais para que os estereótipos em torno da periferia, em torno da população negra, sejam eliminados, enfim, que a gente construa outros referenciais, possibilita que a imagem do negro possa ser vista de outra maneira e, mais do que isso, construída com outros referenciais. Então, a questão de um jovem da periferia ver a mídia atual não tem nenhuma identidade com ele. E como é que ficaria? O que foi construído para esses jovens ter realmente a possibilidade de mostrar o seu trabalho? Na verdade, são poucos espaços que a gente vê com o jovem na atuação para ele mostrar o seu trabalho. Então, tem muitos espaços que a gente chama de alternativos, né? As artes comunitárias, iniciativas mesmo na internet, e o projeto, o portal, né? A web do Portal Afro é muito interessante nesse sentido, porque dá um impulso renovado para que de fato esses jovens possam disseminar canais alternativos para que a gente construa uma outra gramática de produção em torno da imagem do negro e da mulher negra. Então, um jovem da periferia, ele não tem formação acadêmica europeia, é outra visão de vida que ele tem. Ele poderia, como nossa amiga Carolina de Jesus, mostrar uma realidade mais pertinente e propostas mais adequadas à realidade que ele passa. Inclusive, a educomunicação ela se pauta muito pelos princípios do Paulo Freire. E para o Paulo Freire, uma comunicação ela só é, de fato, educação efetiva quando ela leva em conta a cultura, as práticas culturais, o quadro comum de referência em que as pessoas estão inseridas. Então, de nada adianta a gente ter uma comunicação que se paute em referenciais europeus ou brancos, quando você tem comunidades majoritariamente negras, comunidades que têm a sua própria dinâmica. Então, iniciativas como essa possibilitam que os jovens construam a sua história a partir de seus próprios referenciais. E isso é fundamental, isso é uma das grandes características da educomunicação, é pensar as mediações a partir da cultura das pessoas, a partir dos seus próprios referenciais, enfim, a partir da sua própria história. Nesse caso, haveria no sistema educativo do Brasil, né, educacional do Brasil, uma grande transformação, porque todo ele é estruturado sobre um processo europeu e bem quadradinho. Então, como é que a gente pode imaginar um futuro, a educomunicação atuando no seu potencial? Olha, sob esse ponto de vista, a educomunicação ainda é um braço muito importante para a implementação da Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório a história da África e afro-brasileira, né, nos currículos escolares. Por que ela mostra-se como um braço importante? Porque por meio dela a gente pode ter uma nova perspectiva da educação. Imagine a gente pensando o racismo na escola, pensando a história do negro, sem ter como aliado os meios de comunicação, já que, como eu disse anteriormente, as mídias hoje, por elas, passam a maioria dos assuntos que dizem respeito ou que se convencionou a dizer os assuntos importantes. Então, de fato, abre-se aí um campo importante para a educomunicação no combate ao racismo, na construção dos referenciais positivos, e ela deve ser um campo, né, de auxílio fundamental para a implementação da lei. Bom, outra questão é, se as pessoas também não se conhecem, de uma certa forma, como é que elas vão poder interagir, né? Porque
tem muita gente que vai querer participar de questões sobre, não, eu estou num país democrático, democracia racial, mas as pessoas não conhecem que tem racismo dentro de si. Tanto é que a 10.639 as escolas precisam aderir, o corpo, né, todo da escola precisa aderir, a diretoria regional de ensino, quer dizer, tem toda uma complexidade no sistema, que é o sistema europeu, e de uma certa forma tem um racismo estrutural em tudo isso. Né? Como que a comunicação pode interferir nesse processo para quebrar esses grilhões? Uma das questões que a gente toma é o tema da alteridade, ou seja, o que é alteridade? É você reconhecer o outro. Reconhecer o outro é eu reconhecer o diferente de mim. E reconhecer aquele que é diferente de mim, reconhecer a sua história, reconhecer a sua trajetória, reconhecer a sua cultura como legítima. Ou seja, é impossível hoje a gente viver numa sociedade harmônica sem que a gente reconheça o outro, porque do nosso reconhecimento enquanto pessoa e indivíduo, depende que a gente reconheça o outro. Então, o primeiro passo, quando você pergunta, né, sobre como é que a educomunicação poderia auxiliar nesse processo complexo, é atuar nesse processo de alteridade, é a denúncia. E quando eu falo denúncia, não é apenas do ponto de vista da denúncia pelo simples, mas do reconhecimento de que nós vivemos num país racista, evidentemente, e um país racista, ele não respeita as alteridades. E a partir disso é tentar convencer de fato corações e mentes de que o espaço plural, que não é só o espaço da diversidade, porque diversidade nós já somos, negros, brancos, mestiços, indígenas convivendo no mesmo lugar. O que é de importância para o nosso país é a gente pensar pluralidade, ou seja, todas as pessoas terem a mesma voz, terem o mesmo peso na dinâmica da sociedade. E a educomunicação, ela pode, deve ser aliada no sentido em que ela pode também trabalhar com as imagens, com a implosão de imaginário que é pequena, né, que estigmatiza mulheres, negros, e é uma oportunidade, sem dúvida, importante para que a gente possa construir aí novos referenciais e tentar, né, não só pelo convencimento, mas pela ação, dirimir, diminuir o racismo ainda muito profundo na sociedade brasileira. Bom, nesse caso, eu estou imaginando pessoas que trabalham com comunicação. As pessoas que trabalham em rádios comunitárias, que trabalham em jornais, que trabalham em revistas e também na mídia TV. A argumentação dessas pessoas hoje, com referência a esses assuntos, e também a sensibilização que elas têm com referência à discussão de cotas, realmente se o racismo existe, a morte do extermínio dos jovens negros. As pessoas hoje, na mídia em geral, elas têm argumentação para defender esses pontos? Olha, se a gente pensar do ponto de vista dos ativistas, das lideranças, né, do movimento negro, sim, né? A gente tem um patrimônio, um conjunto de reflexões, primeiro que demonstram, né, a perversão do racismo, demonstram a necessidade da implantação de políticas de ações afirmativas. Agora, quando a gente dialoga com o conjunto da sociedade, até porque, como nós falamos anteriormente, o Brasil, ele ainda sofre daquele problema, né? Nós temos dificuldade em nos assumirmos como um país racista. O Florestan Fernandes costumava dizer que o brasileiro, ele tem preconceito de se dizer preconceituoso. Então, a gente não nos reconhecemos enquanto país racista, homofóbico, e esse, digamos, desconhecimento, ele atravessa ainda, infelizmente, os discursos oficiais e chega nas práticas cotidianas no dito senso comum. Então é muito difícil, às vezes, você ter uma pessoa defendendo as políticas de cotas, porque sobre elas ainda impera um imaginário de que as desigualdades aqui são de classe, de que se um negro não chegou é porque ele não quis, e é o discurso muitas vezes mais cômodo. Mas a gente vê que o movimento negro veio desconstruindo o mito da democracia racial, veio desconstruindo esse discurso, e a gente tem hoje na sociedade brasileira uma tensão que tem um fundamento sim racial, né? A negação pelas políticas de cotas passa por essa tensão, ou seja, pelo reconhecimento de que de fato o racismo existe e que é hora de fato de acabar com os privilégios.
Bom, neste caso, nós podemos imaginar que esse processo é um processo lento. É um processo que vai ter aí, talvez o tempo que nós demoramos para ser incutido na nossa cabeça, tudo isso vai ser um mesmo tempo para retirar e termos aí realmente a valorização da diversidade. Então, vamos falar um pouco do seu livro. Que livro que a senhora está escrevendo agora? Nos diga. Na verdade, eu estou escrevendo 2 livros. Um sobre televisão, né, a importância da televisão. Pode até parecer estranho a gente falar em televisão numa época de internet e seus desdobramentos, o mundo das telas que se unificam, né? Mas a televisão ela tem ainda uma importância na nossa vida, porque o que é a televisão? É o ato de ver à distância. Seja no celular, seja no computador, a gente vê à distância. Então, a televisão ela inaugurou um modo de mediação contemporânea da comunicação que é muito fundamental a gente discuti-la ainda nos tempos, né, de hoje. E um outro livro que diz muito respeito ao projeto, ao nosso projeto do portal Afro, diz respeito à educomunicação para jovens. Por que um livro voltado para a educomunicação para jovens? Porque, como a gente bem discutiu, os jovens eles têm uma familiaridade muito grande com as mídias, trabalham, enfim, a vida quase toda passa na frente de um computador, e é fundamental que eles tenham também a consciência que eles podem, devem ser protagonistas de um outro jogo comunicativo. E que outro jogo comunicativo é hoje? De imagens positivas sobre mulheres, sobre negros, sobre gays, né? Então a gente tem hoje uma necessidade do respeito à alteridade e da pluralidade, que é fundamental que as notícias, o entretenimento, um cinema incorpore, né? Então os jovens eles são sujeitos importantes para essa mudança histórica que passa pela mudança das mediações tecnológicas. Bom, hoje nós temos que jovens, midiaticamente falando, eles estão mais nas manifestações de internet. Então, é o funk, é o rap, é o hip hop, que eles conseguem, por si só, por seus celulares, produzir e publicar. Quer dizer, a mídia que eles têm disponível. E alguns estouram e muitas vezes vão parar nas redes aí de TV ou nos rádios. Mas será que no futuro nós teremos uma emissora de jovens que realmente possa ser democrática dessa forma? É o que se espera, né? Que a juventude de fato comprometida com o seu tempo, com o país, enfim, com o lugar que viva, possa de fato se inserir nas várias estruturas midiáticas e possa de fato ser um canal importante para as múltiplas vozes que estão nas periferias, que estão em vários lugares, que estão nos quilombos, que estão nas tribos, e a gente espera que de fato que essa estrutura midiática seja, como eu venho insistindo, plural, né? E a juventude ela tem sim um papel a desempenhar nesse processo, nessa história. Bom, mas nós sabemos de uma coisa muito importante. Essa conversa, ela é para despertar da consciência das pessoas. Mas também as pessoas têm que saber que o sistema midiático que nós vivemos aqui hoje, ele é controlado totalmente por poucas famílias aqui do Brasil. São 10 famílias que controlam TV, rádio, jornais. E são pessoas que não têm, evidente, essa visão às quais nós estamos aqui discutindo. Então, se existe no país pouquíssimas rádios comunitárias, se existe no país pouquíssimas TV comunitárias, se existe no país falta de recursos financeiros para desenvolvimento dessas iniciativas, então a juventude tem que traçar um caminho de muita luta pela frente. E o caminho começa justamente para procurar ocupar esses espaços e também que as leis possam agir. Exatamente. Isso é fundamental, né? E aí, como você disse, nós temos ainda uma mídia controlada por grupos muito minoritários, muito pequenos, então o nosso papel é criar mídias também alternativas. Hoje a gente tem, eu sou muito positiva em relação a isso, hoje a gente tem possibilidades múltiplas para construir
conteúdos e fazê-los chegar, né? O que são hoje as mídias sociais? Tantas coisas que nos chegam, que não está na grande imprensa, não está nas grandes emissoras como o Globo, mas a gente sabe dessas informações pelas mídias sociais. Então a gente tem aí possibilidades que são variadas e que são diversas, a gente deve se beneficiar dessas possibilidades para que, de fato, várias narrativas ganhem visibilidade. Bom, neste caso, então, o portal Afro Web TV, que é um programa, que é um curso, né, que tem no seu bojo educomunicação, tecnologia africana, também tem um curso para que os jovens possam aprender a manusear câmeras, subir conteúdo para a Web TV, através de aprender também o roteiro, como produzir imagens, como editar. É um começo e no qual nós sabemos que é um recurso público, né? Que já deu abertura para esse tipo de situações, situação. Mas nós temos aí também outros recursos públicos que esporadicamente aparecem e que é uma oportunidade para que os jovens e as pessoas interessadas com a real vontade de fazer mudar essa situação na qual a gente passa por hoje, né? É isso. Portal Afro Web TV. Estamos aqui falando sobre educomunicação e as ações afirmativas. E agora, a professora Rosane Borges vai fazer a sua última fala, uma mensagem aí para os jovens e para aqueles dispostos a atuar nessa área de mudanças, né? Vamos lá. Como a gente disse, as mídias são fundamentais hoje, são centrais da vida de cada uma. E vocês, jovens, meninos, meninas, são protagonistas num processo de construção de um mundo novo. A mídia ela é fundamental para que a gente transforme o mundo, para que a gente melhore a vida na nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, a nossa vida. Então eu convido cada um de vocês para se apropriar das novas tecnologias, se apropriem das mídias e construam de fato narrativas que possam dar visibilidade a grupos historicamente discriminados. Sempre costumo dizer que para a gente ser realista, para a gente pedir o impossível. Portanto, peçam o impossível, se apropriem dos meios de comunicação e construam outro mundo, teçam uma nova realidade.